Olá, estamos abrindo o nosso ponto de vista, você sempre conferindo conosco aqui pela Santa Cecília TV, discussão, debate, o aprofundamento dos temas importantes aqui para o dia a dia da cidade, da região metropolitana, e a gente sempre abrindo espaço importante também a nível de discussão nacional, e agora especialmente a questão da República, É sempre em pauta, discussão aqui no ponto de vista, educação, meio ambiente, saúde, transporte, enfim, desenvolvimento econômico, segurança pública, todos os temas que a gente espera que possam ser minimizados na questão dos problemas que eles trazem à sociedade, as dificuldades, enfim, que haja mais desenvolvimento, é o que a gente espera no nosso dia a dia, E vamos falar bastante sobre a República Brasileira, a proclamação, historiar um pouquinho, o que foi a proclamação da República, enfim, a participação lá do Marechal Deodoro da Fonseca, e o que tivemos daqui. Realmente temos uma república, porque parece que ficou só no papel, Afinal de contas, 60 e tantos por cento dos impostos arrecadados no Brasil vão a Brasília como se fosse um império, Ao rei o que é do rei, ao César o que é do César, Na época de Jesus Cristo ele dizia isso, Então, todo mundo lá banca o seu tributo, é para o rei de plantão, no caso da nossa república, combalida, confusa República Brasileira, receber lá os impostos e distribuir de uma maneira muito confusa e que a gente tem sérias desconfianças, Programa gravado nesta edição, não dá para você ter aquela interação que está acostumado conosco, mas com certeza vai acompanhar um debate, uma discussão muito interessante. E para isso, com prazer, a gente recebe mais uma vez aqui o nosso Sérgio Williams, escritor, jornalista, que vai colaborar muito conosco. Tudo bem, Sérgio? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão? Mais uma vez, prazer estar aqui no Ponto de Vista, para a gente falar um pouco de história e fazer essas filosofias sobre o nosso país, Porque nós temos que ser verdadeiros filósofos, para entender uma nação tão confusa. E ela não é confusa de agora, ela é confusa desde a proclamação da República. Aliás, desde que Cabral viu o Monte Pascoal de 22 de abril de 1500. Na verdade, não foi nele que viu, foi o cara que estava lá na que estava lá em cima na Cesta da Gávea, que tem outro nome que eu não vou ousar falar aqui, Procurem aí no dicionário depois. Mas é muito confuso, mas é uma confusão até divertida. E eu estava até vindo para cá, viu, Boturão? Pensando nessa nossa república, mas pensar também assim, se a gente pesar os prós e contras, nós temos também que agradecer estar num país onde a gente possa estar falando livremente, sem... Claro, existe uma censura, mas a gente tem a condição hoje de falar o que a gente pensa e não ser preso nem morto por isso, pelo menos, via de regra, a gente não aconteceria isso, Como aconteceu em vários outros momentos do passado brasileiro e da própria humanidade. Então, é um prazer estar aqui. Marquinhos, Esmeraldo, um prazer também dividir com vocês essa bancada hoje. E estamos aí para falar um pouquinho sobre esses assuntos importantes. Muito bem, obrigado ao Sérgio. Com a gente também o Esmeraldo Tarquínio Neto, uma figura muito ligada aí à política santista, e antenado com as coisas da cidade e do Brasil. Prazer recebê-lo também. Tudo bem, Esmeraldo? Tudo bem, Edgar, Marco, Sérgio. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com o Sérgio no programa de uma data comemorativa, mas é uma comemoração de qualquer forma, para tratar deste nosso país. Eu acho que esse governo tem permitido ao cidadão que se preocupa, tem permitido a esse cidadão fazer reflexões quase que diárias, que são filosofias, pílulas filosóficas diárias. Então, infelizmente, a gente está tendo que fazer isso para não endoidecer de vez, O Esmeraldo é bonzinho, Questões diárias, filosofias diárias. Acho que a cada 2, 3 horas acontece alguma coisa diferente, Lamentavelmente, nada que a gente possa considerar agradável e positivo, Jornalista hoje para cobrir o dia a dia do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e até do Supremo, Olha, haja gás, tem que fazer uma academia de manhã, uma natação, enfim, logo cedo, 6 horas, 6h30 da manhã, para poder encarar o resto do dia, porque a coisa é pesada. Lá na ponta sempre conosco o Marco Santana, sempre conferindo aí as principais informações, as notícias no nosso dia a dia, Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. O Esmeraldo falou que esse atual governo estimula muita gente a fazer reflexões filosóficas, mas o Esmeraldo vai além. Eu acho que esse governo aí estimula muitas pessoas também, aí o psicanalista, viu? Porque o que não está fácil, não está brincadeira para ninguém não, viu? Cada dia é uma novidade. O Edgar
lembrou muito bem que o programa de hoje é gravado, mas ainda assim você que está acompanhando a gente pode participar do ponto de vista a qualquer momento, mandar sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado na internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que está acompanhando a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, você que está acompanhando a gente na reprise, sempre uma boa noite. Lembrando que disse o Santana, né? Tem aí o site da TV Santa Cecília e o nosso e-mail à disposição para você. Inclusive, né, se quiser mandar um elogio também, o programa não faz mal a ninguém, tá certo? A gente agradece aqui profundamente. Bom, de 15 de novembro de 1889 para cá, o mundo mudou assim de uma maneira fantástica, né? Extraordinária, não há o que discutir, né? Agora, nós vivemos realmente uma república, você acha? Sim. A questão, por exemplo, dos tributos é uma coisa que eu não consigo entender, não consigo acreditar numa coisa dessa, né? Porque parece que realmente continua lá o império, né? E todo mundo trabalhando em função do rei. O regime político... O rei do plantão. O regime político é república, republicano. Regime. Mas os conceitos que há anos, que há décadas, né, que há mais de século permeiam no Brasil, alguns deles a gente pode dizer que são monárquicos ainda. Se você vê, por exemplo, que certas castas familiares ainda dominam boa parte do país, né? Você vê no Nordeste, você vê que são as mesmas famílias que dominam o país. Então nós falávamos na época do Império, tínhamos os barões, os viscondes, né? Enfim, tantos títulos nobiliárquicos, né? Tantas pessoas da corte brasileira. Não muda muita coisa do ponto de vista dos Collor de Mello, dos Sarneys da vida e de tantos outros que ainda dominam os territórios nacionais aí com seus nichos, né? De outra forma, mas eu vejo como se fosse de pai para filho, né? Quantos políticos a gente vê que é o filho que virou deputado, depois o neto virou deputado, ou seja, tornando isso uma coisa quase que sucessória. E existem ainda algumas... até pouco tempo atrás, até os cartórios ainda tinham essa coisa de passar de pai para filho. Não sei se a praticagem... Acho que também teve uma época que era assim. Teve uma época que era assim, funcionava assim. Algumas profissões dentro da República ainda viviam esse momento. E o que você... Só lembrar a presidência da República de hoje, né? O governo de hoje, o presidente de hoje. Os 3 filhos. Os 3 filhos na política, né? Criando uma nova... Problemas, criando né? Os 3 problemáticos filhos de Bolsonaro. Criando um novo feudo, né? Vamos colocar presidentes de período de monárquicos, né? São feudos, né? E você bem lembrou a questão tributária, né? A questão dos impostos, quando você tinha clássica aquela coisa do quinto do rei, né? Por isso assim, os quintos dos infernos, né? Que você tinha que dar 1/5 para o rei. Hoje a gente dá mais do que 1/5, né, para o governo. Hoje você paga imposto de renda, você paga tributo embutido no produto que você compra, você paga tributos em serviços, enfim, você paga tributo para tudo que é lado. O presidente agora extinguiu um tributo, né, que é o DPVAT, que era um tributo desse tamanho, né, que ainda assim contribuía aí com a questão. Tudo bem, tinha celeuma aí de tanta gente fraudando isso, mas e agora? Como é que fica a pessoa que sofre um acidente? Eu desconheço, não vi a rigor toda essa portaria do presidente, uma portaria, um decreto, né? Mas por que não, então, vamos extinguir o IPVA, que seria mais caro, né? Eu entendo, claro, que o IPVA é uma parcela importante tributária para resolver questões de tem uma asfalto, grave coincidência nessa situação. Mas a carga tributária no Brasil é muito forte, né? A possibilidade, né? Eu imagino que o presidente da República, Jair Bolsonaro, não tenha imaginado isso, né? Ia tentar prejudicar ele não tinha imaginado que ia ser PSL. presidente, né? Então, tentar imaginar que ia atingir diretamente o presidente do PSL, né? O Santana aqui tem um escritório que faz esse tipo de gestão, uma empresa, gerencia o pagamento do DPVAT. Será que tem alguma coisa a ver? Não sabia disso. Honestamente, sinceramente, o DPVAT não é dos principais tributos, claro, passa longe, né, do ICMS, de ICSS, de qualquer coisa desse tipo, né, de IPTU que a gente paga e tal, né, mas tinha esse objetivo que o Sérgio levantou aqui agora, né. Então, acho que precisa ir fundo para saber se realmente o objetivo foi prejudicar comercialmente, né, a vida do presidente do PSL, o deputado Bivar, ou se isso realmente foi uma decisão aí coerente para aliviar o Edgar, tem um bolso de todos nós.
Mas tem um efeito imediato aí, que é o seguinte, o DPVAT, através do DPVAT, o SUS recebia 2 bilhões de reais todos os anos para reembolsar os atendimentos feitos das vítimas de acidente de trânsito. A partir do momento de que esses 2 bilhões deixam de ir para o SUS continuará fazendo esse atendimento das pessoas acidentadas, só que aqueles 2 bilhões vão para outra parte do governo, né? Sem compensação Se é que vão, no né? custeio. Sem compensação, quer dizer, são 2 bilhões de reais de rombo no orçamento do SUS todos os anos. Mas esse é um aspecto curioso. Esse é o isso atual que governo. A gente desvirtuou um pouquinho a conversa aqui iniciada com o Sérgio, né? Então, Para historiar um pouco a República, mas através da história que a gente pode tentar compreender Mas é exatamente que situação viemos parar. Né? Sob esse ponto que o Sérgio levantou, quando ele fala quando você citou as fraudes que existem em relação ao DPVAT, por exemplo, e tantos outros órgãos aí, INSS e tal, um monte de coisa que tem fraude, isso é uma coisa que se repete na história do Brasil, né? Porque você ouve histórias de fraude há quantos séculos, né? Então, eu acho que... A carta do Pero Vaz de Caminha era o quê já? Direcionada a um imperador de Portugal. Pedindo emprego lá para os primos, não sei da onde. É verdade. O Sérgio falou do Quinto dos Infernos, também tem o Santo do Pau Oco, né? Que é o contrabando do ouro, colocando o ouro dentro do santo para poder evitar que ele pagasse tributo, né? Ou seja, sempre teve maracutá em todos os momentos da humanidade. É que agora a gente tem uma situação política, como você tem um país democrático, né, onde as pessoas podem constituir partidos políticos, eu acho uma excrescência a quantidade de partidos políticos que existem. Mas é um sistema que permite isso, né? Há uma prerrogativa de você poder criar partidos políticos, de você ir às ruas para defender certas questões. Você tem essa prerrogativa, essa liberdade. Mas isso tudo criou num país um abismo, né, entre duas partes, né? E é engraçado que, assim, que existem os dois... Hoje quem comanda o país são os dois extremos, né? Você tem uma extrema-direita, se a gente pode rotular dessa forma, hoje no poder, e a extrema-esquerda na oposição. Isso já teve caminho inverso, né? Já foi o contrário até pouco tempo atrás. E aí eu fico vendo esse povo do centro, e eu me considero também uma parte desse centro, embora até pela minha trajetória de vida, eu tenho um lado mais social, então, se fosse rotular, seria um centro-esquerda, mas eu não me vejo contemplado de nenhuma maneira, nem no governo anterior, nem nesse, né? Eu vejo que a gente tem só perdas, a gente paga os impostos, nós trabalhamos arduamente, lutamos por várias bandeiras, e bandeiras que não têm eco, né, em ambos os governos. Eu, por exemplo, milito na área de cultura, e eu vejo que a cultura, ela não foi privilegiada nem nos governos PT, de uma forma democrática, do meu ponto de vista, e muito menos agora. Tanto se falou dessa Lei Rouanet, que foi criada de uma forma excepcional, a ideia era muito boa, mas ela foi completamente desvirtuada ao longo dos anos, e o governo PT não fez nada para mudar isso. Muito pelo contrário, né? A gente escuta várias histórias das estatais serem utilizadas como fonte de renda para projetos ligados ao partido. E aí veio o governo Bolsonaro com a ideia de que desconstruir isso, fez um grande discurso de que queria fazer uma mudança radical e não teve mudança radical alguma. Mexeram no teto de 2 segmentos só e acabou. A fórmula é a mesma, porque quem comanda a fórmula é a iniciativa privada. O limite de 1 milhão, né, que foi estabelecido? 1 milhão para 2 segmentos, e mesmo assim ainda tem regras. O próprio governador Dória pediu um aumento de teto para a reforma do Museu Paulista, pediu 120 milhões de reais pela Lei Rouanet para mudar e conseguiu. Ou seja, não teve teto. Foi só oba-oba essa história toda. Então a gente vê que é muito difícil quando você tem uma sociedade que a maior parte dessa sociedade, a classe trabalhadora, os profissionais liberais, as pessoas que têm dessa classe média, é quem toma mais porrada na cabeça, né? Nesse jogo do Fla-Flu, é o que todo mundo acaba se dando pior nessa história toda. Assim, eu talvez não concorde integralmente com o que o Sérgio falou em relação à pouca atividade cultural nos governos do PT, até porque eu acho que houve
em locais que a gente talvez desconheça, Sérgio, em outros lugares, outros estados, outras regiões do país, houve uma descentralização da oferta cultural. Não houve, desculpa, não houve. Eu acho que houve. Eu sei porque eu conheço bem o segmento. Essa é a sua área, mas eu acho que houve. Da Lei Rouanet, não, né? Não estou falando da Lei Rouanet, estou falando de houve. projetos, estou falando... Bom, tudo bem, Sérgio. A Lei Rouanet é centralizada em São Paulo e Rio de Janeiro. Né? Você conhece, mas essa é a minha sensação, né? É a minha opinião, como eu respeito a sua. Claro. Né? Então, espero que também seja respeitada a minha. O fato é que... mas eu acho que o Fla-Flu que a gente vive hoje, realmente, ele não ajuda em nada. Ele não ajuda em nada. Eu vejo cada vez mais, eu não sei qual é a opinião do Edgar, eu até sei qual é a opinião em relação a isso, mas cada vez mais eu vejo essa história, é uma onda, né? Isso vai e volta, o negócio do Estado mínimo, né? Eu acho que a tese, porque isso é o cerne do liberalismo, quanto menos isso, participação do Estado na economia, os liberais ficam felizes da vida. Então, o que eu acho assim, nós temos uma situação em que quanto mais a economia se liberta do Estado, se afasta do Estado, quanto mais mínimo o Estado fica, no meu modo de ver, menos vale o voto de cada um dos cidadãos. Essa é uma visão minha, né? O cidadão, quando o Estado deixa de lado atribuições que poderiam ser dele, aí com isto, no meu modo de ver, você diminui, você desvaloriza, você descaracteriza o poder daquela história de um homem, um ser humano, um voto, né? Então, e aí, com isso, o governo Bolsonaro, e você fala bem na questão da Lei Rouanet, quando ele cria... porque é o oba-oba mesmo. Durante a campanha, vão acabar, porque não sei o quê. Só que hoje eu vi que ele abre Lei Rouanet para igrejas evangélicas, tem alguma coisa ligada aí a essa questão. Porque tudo nesse governo é misturado, né? Quer dizer, aí fica me parecendo aqueles baronatos aí da época feudal, em que o sujeito tem a primazia da primeira noite da mulher do seu meeiro, do seu vassalo, os filhos ficam dando lá, quer dizer, a gente não sabe qual dos três é o bobo da corte da vez, porque são os três bobos da corte. Mas esse negócio do baronato com ameação, isso me lembra bem as rachadinhas do filho Flávio lá, né? Quer dizer, então, eles acham... Por isso que eu falei, Edgar, quando eu te interrompi aquela hora, eles não têm ideia, eles não tinham ideia de que eles seriam presidentes, né? De que eles estariam à frente do país. Então, com isso, a gente vê uma história do Brasil, que é uma história boa ou ruim, não importa aqui, porque história é história, a gente não está ali na... Mas boa ou ruim, eu vejo assim, caramba, poxa, a que ponto a gente tem que chegar para não criar uma situação insustentável? Esse governo, ele desdiz as coisas da República. Me lembrei bastante esses dias por conta de uma outra situação do plebiscito de 93, que procurava definir forma e sistema de governo. Caramba, não dá para você... e aí as pessoas dão aqueles exemplos. Inglaterra, não tem cabimento. São coisas que estão fora do nosso contexto. Essa questão de privatizar, né? Infelizmente, nós vamos num caminho completamente... no mínimo confuso, né? Porque você fica querendo privatizar saúde, né? Educação, né? Esses são setores que, ao meu ver, né, internacionalmente falando, inclusive nos principais países da Europa, Ásia e tal, os Estados Unidos, uma boa parte também, são funções de Estado, concorda? São funções de Estado. Agora, outras situações, enfim... Quem não faz saúde minimamente de qualidade, quem não dá educação minimamente de qualidade, não sei se pode continuar atuando em outras áreas aí, enfim, construindo estradas, rodovias, sei lá. Acho que tem que se repensar, uma coisa coerente. Agora, a saúde vai sendo privatizada, a educação vai ser... Acho que o caminho está errado, tá certo? Estamos na contramão daquilo que seria minimamente aceitável, né, para o cidadão, né, Sérgio? Eu acho. São setores estratégicos, né? São setores sociais, né? Educação e saúde você pode colocar como uma questão que o Estado precisa prover, né?
Claro que quem tem condições de andar com as próprias pernas, melhor, para o Estado, pesa menos para o Estado. Mas nem todo mundo. Nós temos uma população, até saiu uma estatística, a população na faixa da miserabilidade está enorme no país. E aí, como vai fazer com isso? Com educação e saúde privada? Essas pessoas não têm condições de arcar com isso. O Estado tem que prover essas pessoas. Essa questão, por exemplo, também do homem em condição de rua, também o Estado precisa observar isso. E aí tem uma outra questão, embora a gente está saindo totalmente desse quadro da questão da República, mas a questão, por exemplo, da população de rua é uma questão, na minha, é uma questão nacional, federal, não é uma questão do município. O município não tem que colocar todo o peso nas costas com essas questões. Mas isso vem carregando, agora voltando para a questão da República, se você olhar lá para trás, no século XIX, logo após a proclamação da independência, em 1822, o Brasil era um país só de exploração de minerais, né, de pedras preciosas para levar para Portugal e agrícola, né? E por muitos e muitos anos, até hoje, o Brasil ainda tem um perfil agropecuário que é o que caracteriza ele no cenário internacional, né? O celeiro do mundo que provém e tal. Celeiro do mundo. E existe, Esse inclusive, é um existem guerras internas nesse setor. Eu nem sabia, outro dia eu estava vendo a questão do terminal de pesca e fiquei sabendo da história de que o pessoal que diz que é a guerra das proteínas, né? Que o pessoal de gado é contra os caras do peixe, que é contra os caras do frango, e um fica sabotando o outro, ou seja, cara, ninguém tem sentimento nacional, o sentimento é no próprio umbigo, ou seja, o meu negócio ele tem que ser mais alto que os outros. E na época do Império não era diferente. Inclusive a primeira parte da República era uma parte totalmente dominada por setores mais agrícolas, né? Porque era o café, né? E tinha o leite também, que seria mais pecuário, que é o que dominaram o Brasil até 1930. Foi quando depois teve o golpe de Estado de Getúlio Vargas, que rompeu a famosa política café com leite, aquela história que a gente aprende no colégio, e começou a dar ao Brasil uma característica um pouco diferente. Aliás, Getúlio, embora os paulistas não suportem ele, né, e eu por muito tempo tinha reservas quanto ao governo Getúlio, mas eu acho que foi um momento necessário para a história do Brasil, aquele rompimento daquele modelo de política, uma política que começava a olhar mais para o trabalhador, inclusive a criação de leis trabalhistas, aquela coisa toda. CLT, né? Claro que o Getúlio o Getúlio acabou utilizando de uma questão de poder mais se apropriar de uma forma mais contundente a isso, tinha o apoio dos militares e criou ali o Estado Novo, aquela coisa ditatorial e tudo mais, que acabou consolidando, que a partir daí o Brasil, né, nessa intervenção do Getúlio, a partir daí começou essa história de o setor militar atuar de uma maneira mais forte na vida política do Brasil, embora o golpe, né, a proclamação tenha sido uma questão militar, mas logo depois passaram a bola para os civis, tanto é que foi agora esqueci o nome do primeiro presidente civil. Rodrigues Alves? Não foi. Campos Salles, não. Não, também não foi. Vamos para o intervalo então, para a gente poder lembrar. Esqueci o nome do primeiro presidente civil. Muito bem, de volta à sequência do Ponto de Vista, aqui com o jornalista e escritor Sérgio Williams, o nosso Esmeraldo Tarquínio Neto, o advogado, Marcos Santana, e a gente lembrou aqui, o Sérgio Williams fez o favor de lembrar, Prudente de Moraes, né? Foi o primeiro presidente da nossa República Federativa do Brasil, não? Sim. Foi Estados Unidos do Brasil antes? Comecinho, né? Estados Unidos do Brasil, depois República Federativa. República Federativa do Brasil, Estados Unidos do Brasil, ia ser uma xerocópia completa dos Estados Unidos da América do Norte. Né? Quem sabe desse mais resultado, né? Você tem essa impressão, é isso? Vocês têm essa impressão? Eu bato nessa coisa aqui, né? Um ministro da Saúde, né, sentado em seu gabinete em Brasília, né, desenvolvendo políticas de saúde com toda a boa intenção, competência. Imagina o Davi Capistrano, né, que indiscutivelmente de direita, de esquerda, Nossa, de centro, seria enfim, um excelente todo mundo reconhece, foi um sanitarista, um médico extraordinário, era uma figura, era um humanista, enfim. Davi sentado lá na cadeira de ministro da Saúde, como sentou o Zé Serra, enfim, né, que não era médico, né, mas é um sujeito extremamente inteligente, capaz, né, indiscutivelmente. E aí vai traçar uma política de saúde, ou o ministro da Educação, no caso, né, a política educacional que comece do Oiapoque e vá até o Chuí, num país continental com tantas diferenças culturais que nós temos aqui. Você acha que é possível uma coisa dessa? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que você tem uma com política... estratégia, Ou cada estado deveria ter a sua autonomia? Você pode respeitar as características regionais, locais, mas você tem que ter uma diretriz nacional Sim. que vá dizer o que o país quer para a educação, o que o país quer para a saúde.
É óbvio que você não pode tratar... Por isso, esse é o princípio federativo. Sim. Onde você faz uma distribuição, deveria ser assim, né? Quer dizer, mas até a teoria do princípio federativo é essa. Quer dizer, você recolhe caminhões de dinheiro, vão para o Caixa do Tesouro Nacional, e o país deveria saber distribuir regionalmente para onde você tem mais necessidade, para quem tem menos necessidade. Você acha que isso funciona, Esmeralda? Eu acredito Você acha bastante que no os princípio estados, federativo. por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, não é uma coisa que funciona melhor num país continental como os Estados Unidos da América do Norte? Eles têm a Brasil teoria, é muito grande. A teoria da federação é americana, não é nossa. Ele funciona... Mas os estados têm independência, têm um orçamento diferente. São Legislação diferente. é diferente. Mas até a teoria de que todo mundo vai viver bem, igualmente no país, acontece isso nos estados da costa leste, do oeste, naquele meio oeste que o pessoal é meio bravo, né? Seriam lá os bolsonaristas dos Estados Unidos. Bom, o pessoal que elegeu o Trump, Os trampistas. mas todo mundo tem... Eu acho o seguinte, eu acho que a gente não sabe direito, o país não sabe direito que papel deve desempenhar. Então, você realmente não tem políticas de Estado que garantam uma continuidade, pegando aqui os últimos anos, né? Você pega o Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e o Bolsonaro agora. O sujeito entra e quer desmontar o serviço do outro, quer fazer parecer com que a sua ideia vai se sobrepor à do outro. O Fernando Henrique, na verdade, deu uma continuidade na questão de plano real, essa coisa toda, do Itamar, né? Que ele era ministro do Itamar. O Lula deu uma continuidade, até foi mais, vamos dizer assim, mais conservador. Mais conservador Tanto é que eu lembro que o próprio Fernando Henrique Cardoso. Embora os estrategistas do PT tenham feito questão de mudar uma série de marcas, de nomes, nomenclaturas, né? Bolsa Escola virou Bolsa Família. Bolsa Família e tal, né? O que precisa ter feito? Nós melhoramos o Bolsa Família, ou Bolsa Educação e tal, não sei o quê. Não precisava ter feito esse marketing todo. Mas fizeram. Mas foi uma sequência do Bolsa Escola que o PT chamava de Bolsa Esmola e tal, né? Equivocadamente. Eles melhoraram o Bolsa Família, né? Mas não quer dizer que o Bolsa Escola fosse ruim, né? Da maneira como eles colocavam. Então, essa continuidade até agora não, agora é um rompimento. Não, geral. Já houve com o Temer, né? Porque a política econômica da Dilma foi um desastre, né? Uma tragédia que nos levou a essa situação toda. Embora a gente não possa aceitar a desculpa do presidente Bolsonaro, nem a do ministro Paulo Guedes, de que, aliás, o ministro Paulo Guedes, ele culpa a social-democracia tucana, não é? Ele vai mais ele vai, porque jamais poderíamos ter... Pelo amor de Deus, né? A social-democracia é uma coisa que predomina quase que na Europa, né? Inteira, né? Uma coisa que... É uma sustentação da democracia pós-guerra. Aí vem lá a turma do Bolsonaro dizer que o partido... já é uma outra sopa, confusa pra caramba, quando essa turma fala do nacionalsocialismo do partido nazista. Meu Deus do céu, né? Quer dizer, uma palavra, um termo, não define o que um ser humano, um grupo de pessoas é ou são. Claro. Então não tem sentido, é pura ignorância. Diga, Marcos Santana, pois não? Não, a gente fica falando sobre as mudanças de governo, as rupturas e manutenção de políticas. Uma coisa que eu percebo que sempre manteve é o Estado brasileiro, poder público, a serviço das grandes corporações, né? Por meio das desonerações, incentivos, financiamentos a juros camaradas, que é sempre no Brasil é sempre assim. É aquele capitalismo de que na farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando a coisa é rentável ali, vai muito bem, obrigado, eu fiz a minha parte, né? Diz o empresariado brasileiro, né? E quando a coisa vai mal, o poder público, o governo, nós somos convidados a fechar a conta que está no vermelho, né? Pois é, agora tem uma outra situação, né, que é muito confusa, que lamentavelmente ficou aí cravada, né, no peito do brasileiro, que é a questão da corrupção, né? Eu brincava aqui, brinquei com você, acho que a gente estava no ar já, né? Brinquei com o Esmeralda aqui sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, junto com a caravana do Pedro Álvares Cabral, endereçada ao rei, pedindo emprego para os parentes dele, né?
vai ter muita coisa para fazer aqui, tem uns parentes e tal, não sei o quê, se eu puder nomear, né, agradeço muito, enfim, né? Aquilo corrupção generalizada, né? Evidente, né? No primeiro dia em que foi descoberto, primeiro mês, né? O tempo naquela época passava muito mais devagar, né? As coisas eram muito mais lentas do que a gente tem hoje, né? Mas é uma coisa que, infelizmente, caracteriza, né, a nossa república, né, Sérgio? A corrupção é uma coisa que está permeada na humanidade, né? Não, sem dúvida, é verdade. Né, no Brasil, não é exclusividade do Brasil. Em todo o período colonial, imperial, republicano, nós tivemos casos e casos de funcionários públicos e agentes públicos que ganhavam vantagens, recursos financeiros por facilitarem, né? Facilitarem situações ou desvio de verbas das mais variadas naturezas, né? É que, sei lá, acho que a gente chegou num ponto hoje, até porque o volume de recursos a divulgação é muito grande, os volumes de recursos são monstruosos, então salta aos olhos quando a gente vê os casos aí na mídia, né? Até a Globo bota aqueles dutos, né? Saindo dinheiro, pelo esgoto. E aí você se impressiona pelo tamanho das cifras, né? Que são desviadas. E também os casos, né? De falsificação de remédio, desvio de dinheiro de previdência social. Nossa, é tanta coisa. A gente para pensar, se o Brasil tivesse, se o Brasil fosse um país em que todos fossem no mínimo honestos, nós teríamos um país de primeiro mundo, nós teríamos dinheiro para investir em tudo, né? Porque mas infelizmente não. Desculpa, Sérgio, superou aquela fase agropecuária exclusiva, né? Sim. Teve industrialização. Teve industrialização, bem ou mal estruturada, mas teve uma industrialização. Acho que talvez tenha tido uma falha no planejamento acho que um fato importante é quando o Juscelino instala a indústria automobilística, você deixa de utilizar planejamento para a matriz ferroviária, mas em detrimento da criação de estradas, fabricação de automóveis. Mas, de qualquer forma, o Brasil fugiu daquela dependência do café com leite. Fugiu. E sai para a industrialização. Só que o que você falou é absolutamente correto. Os números, os valores que a gente vê no negócio da Lava Jato, o que quer que seja, tem um gerente da Petrobras, Barusco, o nome dele, que eu vejo ele no depoimento dele na Câmara, ele falando assim, não, realmente eu vou devolver 95 milhões de reais. Quanto ele roubou, então? Então, com 90, eu não faço ideia do que... Isso é orçamento de municípios inteiros, aí. É uma coisa assim que beira o nível do absurdo. A gente, quando fala da Mega Sena acumulada em 100 milhões, é isso que os caras têm na mão. E não é um cara só, são vários. Né? Porque a Petrobras, o nível de faturamento de uma Petrobras é absurdo. Né? Como minha área é agricultura, eu sempre olhava os indicadores de incentivo que a Petrobras aportava todos os anos. Eu me lembro que em 2007, a Petrobras era a primeira do ranking e a segunda não dava nem para ver para o binóculo. A Petrobras, naquele ano, investiu cerca de 130 milhões de reais com incentivo, sendo que o incentivo ele representa só 4% do imposto devido. Não é nem do faturamento. Não é nem do faturamento, é do imposto devido, ou seja, uma fatia de 4% do imposto a pagar, que é um recorte do lucro, que é um recorte do faturamento. O imposto que ela tem que pagar, não é isso? É uma coisa assim, você fica imaginando a cifra, deve passar a casa do R$1 trilhão. Então, assim, para onde vai esse dinheiro? Então, quando eu falo em privatizar essas empresas, eu acho absurdo, porque são empresas altamente lucrativas. Então, como é que o país abre mão de empresas altamente lucrativas para privatizar? Não tem lógica isso. Né? Porque se você tem que... Se o governo é que detém o domínio dessas empresas, que tem lucro, tem que aproveitar esse lucro e incorporar o caixa. Claro, manter a empresa com investimento, mas aproveitar parte dessa lucratividade para investir na saúde, investir na educação, investir na infraestrutura. Mas aí que está o problema, isso não acontece. Mas deveria acontecer. Fora a roubalheira, né, que se faz lá. Claro que explodiu tudo no governo Dilma, principalmente, né? Não estou dizendo aqui que a culpa fosse da Dilma. É um esquema que já havia há muito tempo, enfim, e que, lamentavelmente, os governos do PT, Zé Dirceu e companhia, né, transformaram aquilo
uma coisa muito além do que a gente tinha na verdade, né? E obtiveram resultados sociais interessantes, no governo do Lula principalmente, não é? Importantes, que a gente não pode negar, mas o preço foi alto, hein? Uma barbaridade aquilo. Agora diga... Edgar, muita gente utiliza esses argumentos aí da corrupção e da ineficiência. Logicamente que existe corrupção e ineficiência em muitas estatais brasileiras, para justificar a privatização pura e simples dessas empresas que são altamente rentáveis, né? Posso citar 2 exemplos, o caso da Petrobras, que até tempo atrás se ventilou bastante de realmente privatizar a Petrobras, e outras empresas que elas são sucateadas propositalmente, são altamente rentáveis, mas são sucateadas para poder ser vendida a preço de banana. O exemplo claro disso daí são os Correios, né? Que detêm o monopólio do serviço de entregas. E muita gente fala assim, hoje ninguém precisa do Correio, ninguém mais manda carta. Precisa. Então, né? Não é que, não. Mas a grande questão é o seguinte... Tem muitas lojas do Correio fechando, né? O setor que mais cresce no Brasil, um dos setores que mais crescem, é o setor de entregas em domicílio, por conta até do comércio eletrônico, pela internet, chinês, né? E os Correios estão sofrendo um processo de sucateamento intenso e proposital por conta disso daí. Muitas empresas estrangeiras estão de olho nesse mercado, né? Acho que, se eu não me engano, em menos de 5 anos, o número de funcionários do Correio diminuiu à metade e o serviço de entregas aumentou 3 vezes mais. Quer dizer, como é que você quer que uma empresa seja eficiente se ela aumentou 3 vezes o serviço que ela tem para fazer e ela tem metade dos funcionários, né? Então, empresas como DHL, FedEx, muitas outras aí, Courrier, que atuam nesse segmento aí, estão de olhos bem abertos para conseguir abocanhar essa fatia grande do mercado. Então, eu acho que tá o negócio, né? A grande questão, Edgar, não é privatizar pura e simplesmente. A questão aí é investir na gestão, uma gestão eficiente e também um mecanismo de compliance, um termo que o pessoal gosta muito de utilizar, para evitar a corrupção da empresa, né? E aí sim, eu acho que difícil, as empresas seriam muito mais rentáveis, né? O problema é o seguinte, né? Quem não cuida nem da saúde, quem não cuida nem da educação, quem não cuida nem do seu meio ambiente, vai cuidar da exploração de petróleo, vai cuidar desses setores todos que nós estamos discutindo. Vamos fazer um rápido intervalo, estouramos o bloco e a gente segue com esse debate aqui no Ponto de Vista, já. Muito bem, o tema ainda é a questão da privatização, né? Chegamos à Petrobras aqui, o Esmeraldo pediu a palavra e palavra dada, pois não, democraticamente. A partir do que o Marco falou, por que é que vocês acham que a Lava Jato ganhou a dimensão que ganhou em relação à Petrobras? Petrobras é uma empresa que tem valor de mercado, tem o valor que é o inestimável, tem um valor nacional e tal. Mas quando você desqualifica, desmoraliza, você quebra a imagem da empresa, você obviamente joga o preço para baixo. Sim. Eu não tenho dúvida de que isso é uma marcha no sentido da privatização da empresa por um preço pífio. Que empresa tem 70 bilhões de reais para investir em 2 leilões agora dessas horas de pré-sal, né? São 70 bilhões. Então, leilão, chapa branca? Sim, ainda além, porque é para não desmoralizar ainda mais o governo. Essa história de que ele foi... Mas a empresa chinesa lá que ficou lá com 30%, né? 10%. Que deu o aporte inicial, 10%. que era um valor altíssimo, né? Então, é curioso, né? O anticomunista faz negócio com o maior país comunista do mundo. Então, é mais uma das incoerências desse cidadão. Então, eu acho assim, acho que a gente tem a Vale do Rio Doce, quando foi privatizada na década de 90, no final de 90, ou começo de 2000, não me recordo, mas por 3 bilhões de dólares. Imagina, 3 bilhões de dólares. Que já deve ter sido gasto já. Foi o faturamento de um ano. O faturamento de um ano pagou a Vale. Sim. Então, que era o Steinbrück, né, o Benjamin Steinbrück, que era o controlador, que é um leão, né, um tigre nessa área de aquisição. Então, a gente fica passando, quer dizer, os governos ficam esquentando a água para alguém botar a batata, vai fazer o cozimento da batata, depois come a batatinha molinha, tranquila. Então. Bom, a gente tem hoje, né, depois de tantos e tantos anos de república, né, o Poder Judiciário
era pouco contestado, né? Nesses anos todos, enfim, né? Havia, assim, uma dose enorme de respeitabilidade pelos juízes, pelos desembargadores, por ministros, enfim. E hoje há uma contestação muito grande sobre essa categoria, né? Especialmente da Suprema Corte, né? Eu tenho a impressão de que essa coisa da TV aí mostrando as audiências, essa coisa toda aí, transformou os 11 ministros em popstars, né? Então, hoje o pessoal escala a seleção brasileira, ou escala o ministério, os 11 ministros, mas não escala a seleção É brasileira. verdade. Hoje o povo sabe o nome dos ministros. Não, é verdade. Eu Tem gente que encontrei... sabe a posição na mesa. Eu encontrei o juiz, eu sei. Eu encontrei o juiz, é verdade. Não, eu eu sei. encontrei o juiz, Não tá sozinho. o juiz Frederico, né, que de vez em Messias. quando participa conosco, o Frederico Messias, abastecendo o carro no posto aqui da Conselheira da Ana Costa, né, e o frentista, que já não é mais frentista agora, tem uma posição mais gerencial lá no posto e tal, veio falar com a gente, até outro dia ele era frentista, um cara legal e tal, santista roxo, enfim, né, melhor ainda, claro. E não, porque não sei o quê, o Toffoli chamou, indicou, não sei o quê, e o Gilmar Mendes, porque vai mudar o voto e tal, isso e aquilo, Parece não sei o quê. uma novela, né, cara, da Globo. Aí o Frederico virou para mim e falou, tá vendo só, a coisa popularizou, né? Aí o cara Eu fala falei, assim- não, popularizou, realmente. Eu acho que as pessoas têm que ter cada vez mais consciência e informação sobre a sua cidade, especialmente, eu discuti muito isso aqui, sobre o seu estado, sua região e seu país, claro, né? E internacionalmente também, se possível, ler bastante o dia a dia, procurar informações diferentes e tal. Agora, essa coisa aí dos votos abertos, dos ministros, eu gostaria, sinceramente, que a gente tivesse algo como a Suprema Corte da Inglaterra, dos Estados Unidos, qualquer coisa assim. A Suprema Corte decidiu que não teremos mais prisão após a segunda instância, quer dizer, não é prisão em segunda instância, cumprimento, não será mais considerado culpado o réu após a segunda instância, terá que ser transitado em julgado. Foi o que decidiram? Foi o que decidiram. Você vai na internet, no site de cada ministro lá, porque aí já não dá mais para esconder, e no seu interesse pessoal você consulta. Porque isso que está acontecendo, estão esculhambando a Suprema Corte brasileira. Eu acho que isso não leva a nada de bom. Só causa mais problemas, Sérgio. Cria uma sensação de insegurança generalizada, né? E só essa coisa dos nomes, né? É impressionante. Eu jamais imaginaria que a sociedade brasileira saberia de cor o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí a conversa da esquina dos botecos não é mais o futebol. São os votos de uma audiência do Supremo. E o cara fala, não, o Lewandowski apontou o dedo para Carmen Lúcia. O cara fala, mas não vê essa novela, qual o cabelo? Não é novela, passou na TV da Justiça lá. É impressionante, é impressionante. E ao mesmo tempo, eu não sei, eu não verso muito bem nessa matéria jurídica, não sou muito especialista Sérgio, nisso. Mas essa questão... eu acho que o modo da escolha dos ministros é que talvez tenha que ser revisto, né? Porque parece que todos eles são indicados pelo presidente da República, se não me engano, né? Sim. E é aquela coisa, o presidente passa, aí o outro fica, e aí tem o ministro, eu não vejo uma isenção total, embora eles estejam lá para fazer a leitura estricto sensu da Constituição, mas se é uma leitura reta, eu acho que todo mundo tinha que caminhar mais ou menos para o mesmo lado. E aí nessa votação aí, teve aí um empate, um voto de Minerva. Aliás, a escalação está fácil, que Né? eu acabei de fazer aqui. Ó. E você sabe até a posição de cada um, né? Toffoli, Quem é o centroavante aí? Toffoli. É o Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Gilmar Mendes. na sequência o Lewandowski, depois Fux, o Luiz Roberto Barroso e, por último, do lado à direita, né, se você focar a presença do presidente da corte lá, é o Alexandre Moraes. Aí você vem para cá, no sentido contrário, Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia, o Gilmar Mendes e o Celso de Mello, se você pegar foco assim, reto com o presidente lá no final, que é o Dias E são 11, né? 11. São 11. E 11. quantos jogadores tem no time de futebol? 11. Ninguém Então é uma escala a escalação, seleção é uma brasileira. escalação. Agora, Goleiro Edgar, lá, Sérgio, Alisson. E é misto, é misto. E é misto, tem mulher no meio, né? Aí Tem o duas, cara né? fica pensando quem vai ser o zagueiro, o Neymar, o cara sai do Alisson pro Neymar, na seleção brasileira, né? Aí fala, pô, mas peraí, tem 10 ou 9 nesse meio aí.
acha os caras, não acha mais, tá certo? Quer dizer, eu acho que é uma situação extremamente desrespeitosa, desagradável e que gera toda essa desconfiança, porque fica todo mundo discutindo, Exatamente mas isso, sem Edgar. a capacidade de debater com os ministros. Isso que eu ia comentar. Né? O efeito colateral direto Pois é. dessa, entre aspas, popularização das sessões do Supremo é que formaram-se muitos tudólogos, né? Tudólogos, nossa. Tudo especialista, Universidade Universal de Direito do E Facebook. estão né? todos na rede social. Até semana passada, vários especialistas em direito penal e constitucional. Essa semana agora já em direito internacional, né, por conta do que acontece na Bolívia, na Venezuela, no Chile, né? Quer dizer, especialistas para tudo quanto é tipo de assunto, né? É impressionante, viu, Marcos? E a gente vê... Gera uma Fla-Flu, repercussão negativa, né? assim, elevada a 10ª potência nas redes sociais, as pessoas se ofendendo, levantando teses. É o que você falou, né? Você acha que antigamente as pessoas discutiam futebol, né? Hoje as pessoas discutem legislação, né? E no mais alto, quer dizer, pretensamente no alto nível, mas repleto de equívocos e muitos fake news, né? Eu vi gente falar assim, não, agora estuprador vai tudo ser solto, ladrão, assaltante de banco. Não, teve um cara, Calma, gente, um amigo não é meu assim. um amigo meu que veio com essa tese aí, né? E o cara que é preso, assassinato, não sei o quê, matou não sei quem, não sei o quê, e sai algemado da corte quando é condenado. Eu falei, vai pra cadeia. Não, mas que agora vai pra cadeia. E é um sujeito de nível elevado, né? Tem curso superior e tal, trabalha há muitos anos e tal, não sei o quê. E eu falei, não, você tá louco, meu. Onde você foi buscar essa ideia que vai todo mundo pra rua? Para com isso. Uma coisa que eu acho aí é que o problema das redes sociais é uma coisa incontrolável, porque cada um vai dar a sua opinião, o tudólogo vira tudólogo mesmo, né? Mas o que eu acho é o seguinte, basicamente esse tema, que é um tema que vem se arrastando há meses, né? Esse tema da prisão ou não em segunda instância, ele tem por base, ele tem por origem o Lula. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é o Zé Dirceu, não é o Vacari. É uma questão política, né, É uma Esmeralda? questão política. Ela foi eleitoral até um ponto, agora é política e vai se transformar em eleitoral de novo. Agora, o fato é que não dá para você julgar, primeiro porque eu não sou juiz, ninguém aqui, os brasileiros, salvo os 11 ministros do Supremo, ninguém é juiz. Então não dá, é a opinião que você dá. Então, aí as panelas voltaram, né? Porque as panelas voltam só nessa hora. E é exatamente o sentido contrário da origem do panelaço. Né? Na Argentina, quando as mães de maio lá batiam panela, elas batiam porque os filhos tinham sido presos, mortos, torturados e mortos e tal. Então, até isso o cidadão se apropria erradamente, né? Então, eu acho assim, eu aproveitando o feriado do 15 de novembro, eu vou até fazer o seguinte, eu vou passar no Vídeo Paradiso e ver lá se o Marcelo tem o Bananas, do Woody Allen, que é uma história sensacional da década de 70, em que o Woody Allen quer namorar uma menina e a menina acha ele chato, assim, aí ele resolve ir para um país sul-americano, centro-americano, e faz lá uma revolução, e aí gera um monte de confusão, que é o que a gente vive hoje aqui. É uma família que se apoderou do poder democraticamente, porque foram eleitos, mas foram eleitos contra uma ideia, não a favor da ideia deles. Verdade. E então, você com isso, eu falo, Sérgio, que o Bolsonaro ganhou a eleição deitado e soltando pum. Porque ele não foi a debate, porque ele não queria Na verdade, incomodar... acho que ele incorporou a figura do anticandidato. Do anticandidato. Não, sem dúvida. É isso. É o Zé Macaco, é o Macaco O Tião, anticandidato. é isso. É verdade. Bom, eu só para deixar bem claro, mais uma vez, sou contra, não é, o tal do transitado em julgado. Eu acho que se nós somos o único país do mundo, né, que levamos por essa linha, democrático do mundo, que levamos por essa linha, evidentemente nós estamos completamente equivocados. Não é possível, não é, que todos os países democráticos do mundo prendam após a condenação em segunda instância e só o Brasil é que está correto com tantos e tantos e tantos e tantos e tantos recursos, né? Agora, não perguntem para mim o que vai acontecer com a terceira instância, nem com a última. E que se depois o cara, mais para frente, chegar à conclusão que ele não era o culpado, realmente, como é que vão pagar para o cara o tempo que ele ficou preso e tal? Vem me perguntar isso. Agora, o que eu acho que é um exagero, eu acho que é um exagero. Agora, talvez se você desse assim uma
uma repaginada na segunda instância, né? Não 3 desembargadores, mas 5, né? 6 desembargadores, 5 desembargadores, 7 desembargadores, uma coisa mais robusta, talvez a gente tivesse aí uma situação melhor. Sérgio William, sempre um prazer recebê-lo aqui, obrigado. Valeu, Esmeraldo, mais uma vez, obrigado. Santana diariamente conosco. Segunda a sexta você acompanha o Ponto de Vista 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, reprise às 8 da noite. Tchau, valeu gente, obrigado.